Boa noite, queridos irmãos, paz com todos. Estamos felizes porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na casa do Senhor e de podermos aqui compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração, compartilharmos essa palavra com a igreja, não é? E nós estamos neste mês aí de aniversário da igreja, então Deus tem nos feito refletir sobre a vida, sobre o papel da igreja, sobre esse tempo todo, 27 anos que essa igreja tem estado neste lugar. E eu quero ministrar uma palavra que Deus falou comigo sobre isso, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos falar sobre uma igreja de boa fama, uma igreja cuja sua fama se estendeu para lugares muito distantes de onde estava essa igreja. Então quero que você abra 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Amém? Você tem aí projetado, se você não trouxe sua Bíblia, você pode ler lá na frente, aqui atrás, ou melhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordando-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, diga fé operosa, do amor fraternal abnegado, diga amor fraternal, e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diga esperança. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo, diga poder no Espírito Santo, e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício, quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Desta forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Caia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Amém e amém. Queridos, então são 27 anos da nossa igreja, 27 anos de trabalho, e isso tudo contribuiu para que essa igreja ficasse conhecida neste lugar e na cidade como um todo, né? Hoje você fala da igreja Aba do Xaxim, a igreja Aba de Curitiba, muitas pessoas conhecem. Então a nossa igreja, digamos assim, o conhecimento a respeito da nossa igreja tem se expandido por toda essa região, por esse bairro e pela cidade. E olha só que muitos mais ouvirão falar desta igreja, mais ainda do que tem ouvido falar até hoje, né? Mas eu quero falar com vocês hoje também sobre uma igreja que da mesma forma foi uma igreja relevante e conhecida no seu tempo, a igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo escreve as suas duas cartas aos Tessalonicenses, são uma carta endereçada a uma igreja que existia naquele tempo. Interessante é que Paulo fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Você conhece o texto bíblico, você conhece Atos dos Apóstolos, você sabe que Paulo fez 3 ou 4 viagens missionárias. Ele considera a última viagem que ele foi preso, apesar de ter sido preso, ele considera também uma viagem missionária, mas esta igreja foi fundada quando da segunda viagem missionária de Paulo. E então Paulo está na região da Ásia Menor, e Paulo coloca no seu coração de ir pregar o evangelho naquelas igrejas, passar novamente em algumas igrejas que ele tinha fundado na sua primeira viagem. Então, o interesse de Paulo, a intenção de Paulo, era passar naquelas igrejas que ele já tinha
fundado quando da sua primeira viagem missionária. Mais interessante é que o texto bíblico diz que o Espírito Santo impediu Paulo de que ele fizesse essa viagem. Então, de uma maneira sobrenatural, o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para aquele lugar. E a Bíblia diz que Paulo então teve uma visão de um homem que dizia: Paulo, passa a Macedônia. E esta igreja é o resultado deste trabalho de Paulo, quando Paulo então passa para o lado da Europa. Paulo estava até aquele momento pregando apenas na região da Ásia. Mas há um chamado de Deus, há um chamado do Espírito Santo, há um mover sobrenatural de Deus para que Paulo vá também da mesma forma levar o Evangelho para a Europa. Então esta igreja de Tessalônica é uma igreja que é o resultado dessa missão de Paulo já no continente europeu. Esta obra missionária, esta viagem missionária de Paulo atravessando a fronteira do continente. Então este já era um grande desafio missionário. E esta igreja é resultado desse desafio. Eles chegam em algumas cidades ali, e depois de passar por algumas cidades, eles chegam então na região da Tessalônica, e chegam nessa cidade. E o texto bíblico diz que Paulo então, durante 3 semanas seguidas, durante 3 sábados seguidos, Paulo vai até a sinagoga. Era muito comum quando Paulo chegava numa cidade, ele se dirigir à sinagoga dos judeus, porque na sinagoga ele fazia ali o seu ponto de contato, ele encontrava os seus irmãos judeus, e ali então Paulo vai na sinagoga durante 3 sábados seguidos, diz o texto bíblico, e ele então prega Jesus para aquelas pessoas. E o interessante é que aquelas pessoas se convertem ao evangelho, muitas daquelas pessoas se convertem ao evangelho, mas não apenas os judeus, gentios também, que são pessoas que não eram da religião judaica, acabam se convertendo ao evangelho. E diz o texto bíblico que até mesmo pessoas importantes da cidade, digamos assim, pessoas da alta sociedade de Tessalônica, se convertem ao evangelho. Olha que coisa maravilhosa, o evangelho é pregado naquela cidade, o Espírito Santo traz ali o convencimento do pecado, e pessoas vão se convertendo a Jesus, pessoas vão entregando a sua vida a Jesus, e começa então ali uma igreja, começa ali um trabalho. Diz o texto bíblico que um homem chamado Jason, ele então abre a sua casa, ele hospeda os apóstolos, ele hospeda ali os homens de Deus, e muito provável também esta igreja começa na casa desse homem. Olha que coisa maravilhosa, esse homem se converte, e não leva nem, mas levou uns 3 anos para ele abrir a casa dele para a igreja. Não, ele se converte e já imediatamente ele diz: olha, comecem a trabalhar aqui na minha casa. A minha casa será uma igreja. E o interessante é que também se levantam os problemas. E algumas pessoas, diz o texto bíblico, alguns judeus sentindo inveja daquilo que Deus estava fazendo através da vida de Paulo, através da vida daqueles homens de Deus, estas pessoas então começam a perseguir Paulo e os homens de Deus, e começam a afligir. Então levanta-se uma grande perseguição contra essas pessoas, contra esses homens, a ponto de que Paulo, Silvano e Silas, eles têm que deixar aquele lugar. Ou melhor, Paulo, Silas e Timóteo têm que deixar aquele lugar e vão para uma outra cidade. E então numa outra cidade, Paulo preocupado ali com aquela igreja que recém começou, aquela igreja que ainda estava no seu início, Paulo então fala para Timóteo, olha, vai você lá e me traga notícias. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha telefonema, não tinha nem rádio Marumbi, né? Porque antigamente, uns 40 anos atrás, pessoas crentes mandavam, né? O pastor Luiz lembra disso aí, né, pastor Luiz? Você queria mandar um recado para o irmão seu que estava lá no interior do Paraná, né? Você ligava na rádio Marumbi lá e o mateusiense falava: fulano, dia tal, teu parente vai chegar a te visitar. Mas não tinha nem a rádio Marumbi naquela época, né? Quem deu risada é que tem mais de 40 anos aí que lembra disso aí. Mas não tinha telefone, não tinha telégrafo, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E Paulo no seu coração, com uma angústia no seu coração, Paulo queria saber o que estava acontecendo com aqueles crentes daquela cidade. Paulo queria saber como estava aquela igreja, que ele tinha recém-plantado aquela igreja. Então Paulo envia Timóteo, fala: Timóteo, você é mais novo, vai lá e me traga as notícias da igreja. E o interessante é que quando Timóteo volta, Timóteo traz excelentes notícias. Timóteo traz boas notícias. E aquelas boas notícias alegram o coração de Paulo. E então quando Paulo recebe aquelas boas notícias de Timóteo, Paulo, então, ele é motivado a escrever estas cartas aos Tessalonicenses.
Paulo escreve então 2 cartas aos Tessalonicenses, que são essas cartas que você encontra na Bíblia Sagrada. E Paulo começa a sua carta trazendo aí elogios a respeito daquela igreja. Paulo então, recebendo a notícia do que tinha acontecido naquele lugar, Paulo faz elogio àquele povo. E Paulo demonstra nessa carta algumas características desta igreja que marcam esta igreja como uma igreja relevante para o seu tempo. Interessante é que esta igreja começou e em pouco tempo esta igreja já era uma igreja relevante para o seu tempo. E esta igreja tinha algumas características. E essa igreja era tão relevante que Paulo fala que esta igreja é modelo para as demais igrejas. Olha que coisa maravilhosa. Existiam ali, eram todos novos convertidos. Aquelas pessoas que estavam ali eram recém-convertidos ao Evangelho. Mas a transformação que ocorreu na vida dessas pessoas já fazia com que essas pessoas fossem modelos para as demais igrejas. E se essa igreja de Tessalônica, ela era modelo para as igrejas do seu tempo, eu creio também que esta igreja, ela é modelo para a minha vida, para a sua vida. E as características dessa igreja são características que devem estar na vida das igrejas dos nossos dias. E o desafio que nós temos como cristãos é o desafio de deixar o Espírito Santo desenvolver em nós as características que existiam nessa igreja. E o que eu quero comentar com vocês hoje são algumas das características que nós percebemos nesta igreja. E eu quero ler com você novamente o verso 3, que diz assim: recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta igreja manifestava uma tríade que deve acompanhar a vida de todo cristão, que é a tríade formada por fé, amor e esperança. Paulo então no verso 3 diz, olha, esta igreja, ela demonstra, a primeira característica que ela tem, é que ela tem essa tríade que todo cristão deve ter. Essa tríade é vista na vida dessa igreja, a fé, o amor e a esperança. Mas o interessante é que Paulo fala de uma fé, ele diz uma fé do trabalho que resulta de uma fé operosa. E aqui eu quero fazer uma observação com vocês. Uma das características importantes na vida do cristão não é uma fé apenas como um sentimento, não é uma fé apenas como uma sensação, não é uma fé apenas intelectual, não é uma fé apenas teórica. Mas Paulo fala que a fé desses cristãos era manifestada através do trabalho. Ele diz, olha, o trabalho que resulta de uma fé operosa. Uma fé operosa é uma fé que opera. Uma fé operosa é uma fé que está em ação. Uma fé operosa é uma fé que age, não é uma fé parada. E queridos, nós precisamos compreender isso. A fé que opera em nós é uma fé que vai nos motivar ao trabalho. A fé que opera em nós é uma fé que vai nos motivar à ação. E queridos, não tem cristianismo parado. Não tem vida cristã paradinho, sem fazer nada. A vida cristã, o Espírito Santo que vai viver em você, a partir do momento que você recebe a Jesus como Salvador, a partir do momento que você recebe o Senhor como Salvador da sua vida, esse Espírito Santo vai direcionar você para uma fé operosa, para o trabalho que resulta de uma fé operosa. Não tem fé se não tem trabalho, não tem fé se não tem ação. Tiago fala sobre isso, ele diz, olha, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. As obras não salvam ninguém. Mas um crente que é salvo, um crente que é habitação do Espírito Santo, um crente que recebeu a bênção da salvação, ele é compelido no seu coração, ele é movido no seu coração a dizer, Jesus, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero ser ferramenta, eu quero trabalhar, porque a palavra diz, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Mas queridos, às vezes a gente vê, nós olhamos para um tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas se tornaram espectadores do Evangelho, as pessoas se tornaram consumidores do Evangelho apenas. A maioria das pessoas, a maioria não, mas algumas pessoas, elas pensam assim, não, eu vou lá,
eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, então eu estou pagando e eu quero receber em troca uma prestação de serviço. Para algumas pessoas, a vida do Evangelho é uma vida de consumo, onde a igreja, ela presta um serviço. Então eu quero chegar lá, eu quero ter uma cadeira almofadada, né? Eu quero ter lugar especial para eu sentar. Outro fala, eu quero ouvir uma boa pregação, porque eu não estou bem, daí eu vou na igreja, eu ouço uma boa pregação, né? Eu saio de lá bem. Outros falam, não, eu quero que tenha ar-condicionado, eu quero que... Enfim, as pessoas querem uma prestação de serviço. Mas não é assim, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é uma fé que opera, é uma fé que vai te motivar à ação. O evangelho não é uma fé que te leva a consumir um produto, um serviço. O evangelho é uma fé que, colocada no seu coração, vai fazer você se dispor a servir ao Senhor. E a característica desta igreja era uma igreja que trabalhava, eram crentes novos convertidos, mas estavam movidos no seu coração a servir, a trabalhar em prol do reino de Deus, a fazer algo pelo Senhor. Não precisa responder, mas faça uma análise da sua vida. Você é alguém que trabalha no evangelho ou você é alguém que consome o evangelho? O evangelho para você é como se fosse uma oportunidade de servir. O evangelho para você é como se fosse aquele lugar do McDonald's que você para pedir, você aperta ali, eu quero isso, quero batata, quero refrigerante diet, não sei o quê. E o McDonald's entrega aquilo para você. Porque o chamado para o evangelho é um chamado que nos motiva a trabalhar. Jesus nunca chama ninguém preguiçoso, já começa por aí. Você não vê ninguém na Bíblia, o cara estava lá sem fazer nada, coçando o dedão, estava lá coçando as frieiras do pé, sem fazer nada. Aí Deus falou, você está sem fazer nada aí, então vem trabalhar na obra. Não, as pessoas que são chamadas são pessoas que trabalham, são pessoas que têm no seu coração ação, são pessoas que são motivadas a fazer. Mas o interessante é que hoje a gente vê muitas pessoas consumidoras apenas do evangelho. Eu quero consumir, eu quero ir na igreja, eu quero receber, eu quero. Mas a característica desta igreja, de uma igreja que se manifestava trabalho que resulta da fé operosa. A outra coisa dessa tríade é o amor fraternal abnegado. Amor fraternal significa que é o amor entre os irmãos abnegado. Abnegado significa que você não coloca a sua vida em primeiro lugar, mas a vida do outro é mais importante para você. A marca desta igreja, a primeira característica dela, uma dessa tríade, é esse amor que se importa com o outro. É esse amor que coloca-se para servir ao outro, que coloca-se para ser ferramenta para abençoar a vida do outro. É esse amor que não se preocupa consigo mesmo, mas olha para o outro. E, queridos, a grande marca do evangelho, a grande marca do discipulado é o amor. Jesus diz o seguinte, no evangelho de João, e conhecerão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Não tem discípulo de Jesus se a gente não está nem aí para a vida do outro. Não tem discípulo de Jesus se a gente não se preocupa com a vida do outro. Não tem discipulado com Jesus, não tem como ser discípulo de Jesus, se a grande preocupação da minha vida, da sua vida, é eu mesmo, e você mesmo, e a gente só se preocupa com a gente. Querido, se o eu está na frente de todas as tuas frases, você precisa reconsiderar a sua condição de discípulo de Jesus. Porque Jesus diz que conhecerão que sois meus discípulos, se amar uns aos outros. E, querido, quando nós amamos uns aos outros, Jesus também ensina o padrão e o modelo desse amor. Nós nos colocamos na condição de servir. Nós não buscamos o nosso próprio contentamento, nós não buscamos a nossa própria vontade, nós não buscamos o nosso próprio interesse. O apóstolo Paulo fala sobre isso num texto maravilhoso. O amor não se ufana, o amor não se soberbece, não busca o próprio contentamento. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e tudo crê.
Esse é o padrão do amor da Bíblia. Então a tríade é formada por trabalho, por uma fé, um trabalho que resulta da fé operosa, pelo amor abnegado e também pela esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, uma perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde está depositada a sua esperança? Aonde está depositada a sua fé? Aonde está depositada a sua esperança? A nossa esperança está depositada no Senhor, a nossa fé está depositada no Senhor. Ainda que tudo se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo vá de mal a pior, nós cremos que Deus é o nosso Senhor, que o Senhor Jesus está à frente de tudo, que Ele comanda tudo e que a nossa vida segue segundo o propósito do Senhor. Queridos, essa igreja aqui passou por uma luta muito grande, logo no começo da sua caminhada. Esse homem que abriu a porta para ser igreja, chamado Jason, esse homem, ele foi preso só porque ele abriu a porta da sua casa para receber uma igreja e para hospedar os apóstolos. Foram lá, prenderam ele. Você já imaginou o que passa na cabeça desse homem? Rapaz, eu virei crente. Isso nunca passou na cabeça das pessoas aqui, né? Virei crente, parece que veio mais luta. Eu aceitei Jesus, parece que a coisa piorou. Eu recebi Jesus e agora parece que a coisa entortou, que a luta veio, a luta apareceu. Mas, querido, a nossa esperança, a nossa perseverança, a nossa fé não está fundamentada nas circunstâncias que nós estamos vivendo, porque ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que haja dificuldade, ainda que haja perseguição, ainda que haja problema, ainda que haja pandemia, ainda que haja enfermidade, ainda que as coisas estejam se acabando, nós estamos crendo que o Senhor é Senhor de todas as coisas e que a nossa vida, ela é guiada, ela é conduzida por Deus e nada acontece fora do controle do Senhor. Queridos, sábado ontem, nós fizemos aqui, eu estava olhando dali sentado e falando, meu Deus, tinham 52 pessoas sábado aqui, de manhã, sabe para quê? Fazendo um curso de membresia. Sabe o que é fazer um curso de membresia? São 52 pessoas que se tornaram membros dessa igreja. Dessas 52 pessoas, 21 ou 22 são candidatos ao batismo. Aí você fala, mas pelo amor de Deus, em 2020, 2021, um monte de igreja fechou. Um monte de igreja fechou. Algumas que não fecharam, caíram pela metade. Mas, querido, a nossa perseverança, a nossa fé não está fundamentada nas circunstâncias. Nós não cremos na circunstância. As circunstâncias não são maiores do que o nosso Deus. A nossa fé e a nossa esperança está fundamentada em Jesus. Ainda que haja enfermidade, ainda que haja pandemia, e como houve, a igreja do Senhor cresceu. Sabe por que a igreja do Senhor cresceu? Porque quem cuida da igreja é Deus, quem cuida da igreja é Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o grande pastor da igreja, e Ele diz, olha, as portas do inferno não vão prevalecer, a igreja vai partir para cima, a igreja vai trabalhar, a igreja vai andar, a igreja vai caminhar, e a igreja vai para cima do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer. 52 pessoas aqui para se membrar. Ainda estamos vivendo em pandemia, ainda estamos vivendo num tempo de quantos cultos nós fizemos só online, né, pastor? A gente pregava aqui por um celular que ficava ali no começo. Depois, graças a Deus, teve mais câmera e tal. Nosso primeiro dia era um celularzinho ali, e a gente pregando aqui, esse negócio vazio, tinha uma meia dúzia de pessoas aqui. A dificuldade vem para todos, queridos. A dificuldade vem para todos. Agora deixa eu dizer algo para você. Em quem você acredita? Aonde está a sua fé? Aonde está fundamentada a sua fé? Quando a luta vem sobre a sua vida, quando a dificuldade aparece na sua vida, quando aperta a situação, quando vem um problema, aonde está fundamentada a sua fé? Quantas vezes a gente encontra pessoas dizendo, pastor, eu vou parar,
pastor, eu vou deixar. Pastor, eu não quero mais, é muita luta, é muita dificuldade, mas o Evangelho é marcado por luta, o Evangelho é marcado por dificuldade, mas presta atenção, porque o Evangelho é marcado também por vitória, vitória e vitória. Aonde está fundamentada a sua fé? A palavra diz que esta igreja teve luta, houve uma grande perseguição. Leia depois o texto de Atos dos Apóstolos, que Paulo fala sobre isso. Houve uma grande perseguição, mas esta igreja não parou, esta igreja continuou, esta igreja não para, a igreja continua caminhando, a igreja continua servindo. Sabe quando a coisa não dá certo? Sabe quando a coisa não vai dar certo? Quando você desiste, quando eu desisto, quando a gente desiste, a coisa não dá certo. Agora, se você não desiste, se você não para, eu digo para você com toda a convicção, que a tua vitória vai chegar, que a tua vitória vai chegar. Ainda que você passe luta no teu casamento, ainda que as pessoas falam, não dá mais, desiste, eu digo para você, insiste, continua orando, continua fazendo a coisa certa, continua vivendo conforme a palavra, porque a tua vitória vai chegar. Ainda que digam para você, olha, você tem muito problema na tua vida, larga de uma vez esse Deus, larga de uma vez a igreja, larga de uma vez essa crença, eu digo, não larga, continua firme, porque a tua vitória vai chegar. Porque em lutas todos nós vamos passar, todos nós passamos, todos nós. E os grandes homens de Deus têm a sua história, têm a sua vida marcada por cicatrizes de lutas. Eu estava lendo semana passada, e essa semana eu estou ministrando uma disciplina na IDM, que é as Epístolas Paulinas, e uma das coisas mais maravilhosas que existe de ser professor, é que você aprende tanto quanto ou mais do que os alunos. E estou eu pesquisando para dar aula, e vou fazer um intensivo sobre a vida de Paulo, e aí eu olho lá para a carta de Paulo aos Timóteo, a última carta que Paulo escreveu. Paulo está preso, na prisão Mamertina em Roma. Onde você for para Roma, você pode ir lá um dia conhecer, existe até hoje lá, o buraco onde ficou Pedro, a prisão onde ficou Paulo. Paulo está preso naquele lugar, e Paulo escreve aos Timóteos, olha, fulano me deixou, fulano me abandonou, fulano me deixou, fulano me deixou. Sabe o que Paulo pede? Paulo não pede um advogado, traz um advogado para mim. Paulo pede, traz a capa, porque talvez ele estivesse sentindo frio. Na Itália faz muito frio no inverno, talvez fosse o inverno, e ele estivesse sentindo frio. Ele fala, traz a capa, traz a capa. Traz também os pergaminhos. Olha, eu não vou ficar parado aqui, eu não vou ficar sem fazer nada, eu não vou ficar improdutivo. Traz os pergaminhos que eu preciso ler, eu preciso escrever. Eu não posso ir lá, mas eu posso escrever para essas pessoas. É uma fé que opera em trabalho, que opera em ação. É uma fé que se dedica. E ele diz, olha, ninguém veio aqui no dia da minha primeira audiência, mas a convicção dele é a convicção de vitória. Mas ele disse, mas o Senhor estava comigo, o Senhor estava comigo. E logo depois, nos próximos versos, já entendendo que ali chegava o seu fim, ele diz, olha, vão matar o meu corpo, mas eu tenho convicção da vitória, que sou um vencedor. Ele diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e para mim está destinada agora a coroa. E a coroa, querido, só vem na cabeça de quem é vencedor. A coroa só vem na cabeça daquele que luta. A coroa só vem na cabeça daquele que não desiste. Não tem como ser vencedor se você não participar. É óbvio que a obra do Senhor, é óbvio que a igreja tem as suas dificuldades, mas é assim. Jesus passou por essas mesmas dificuldades, o apóstolo Paulo passou por essas mesmas dificuldades que você passa, e talvez muito mais.
É assim. Jesus não nos alistou para uma colônia de férias. Jesus não nos alistou para um clube. Se você quer fazer parte de algo que só te traga prazer, você tem que se matricular lá no Santa Mônica, Clube de Campo, no Graciosa Country Club. Mas igreja é batalha, igreja é luta, igreja é guerra, igreja é trabalho, igreja é abnegação, é colocar uma vida a serviço do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Com luta, com dificuldade, mas eu sigo caminhando. A igreja já segue caminhando, como dizia aquele hino antigo. A igreja segue caminhando, glória, aleluia. A igreja... Esse aqui, para lembrar, tem que ter mais de 50 anos. A igreja segue caminhando. Então a característica, a tríade dessa característica era a fé. A fé. O amor abnegado, que não vê o próprio interesse. A fé que resulta de um trabalho, a fé operante, o amor abnegado. E o último pedaço dessa tríade é a esperança no Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está fundamentada em Jesus. A nossa esperança está fundamentada no Senhor. É no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que as coisas sejam difíceis. E deixa eu dizer algo para você. Se você olhar para a Bíblia não diz que nada vai melhorar, a Bíblia diz que a coisa vai piorar. E é aí que nós vamos ver quem é crente de verdade. Porque a tendência é que a coisa fique mais difícil. Leia Paulo falando a Timóteo: nos últimos dias. Leia lá. Então, querido, nós somos chamados para lutar. Você foi alistado no exército. Você foi alistado no exército. A igreja do Senhor é um exército. Não é para você sair no tapa com as pessoas que pensam diferente de você. Não é para você ficar brigando no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não é para isso. Porque a nossa luta, o apóstolo Paulo fala, não é contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades. A nossa luta é espiritual. E olha, deixa eu dizer para você, a nossa luta se vence é no joelho dobrado, é fazendo marcas, é fazendo calo no joelho. Uma esperança em Jesus. A segunda característica dessa igreja, eu falei da primeira que é a tríade: fé, amor e esperança. E a segunda característica, olha só a característica dessa igreja, a segunda característica da igreja da Tessalônica, é que esta era uma igreja marcada por um evangelho de poder no Espírito Santo. Leia o verso 5, olha o que diz o verso 5: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza da fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício, quando estávamos convosco. Queridos, uma igreja relevante para o seu tempo, uma igreja que marca o seu tempo, é uma igreja que se move no poder do Espírito Santo. Veja o que Paulo está dizendo, olha só: nós não falamos do evangelho para vocês apenas com palavras, apenas com teorias. Nós não falamos do evangelho para vocês apenas como uma filosofia. Querido, o evangelho não é uma filosofia, ainda que exista um grande material filosófico no evangelho. O evangelho não é uma filosofia, o evangelho não é uma teologia, ainda que nós estudamos a teologia, ainda que a teologia explique o evangelho. O evangelho não é uma teoria apenas, mas a palavra de Deus nos diz que o evangelho é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus, através do Espírito Santo, para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho produz algo prático na vida da igreja. O evangelho produz mudança de vida. O evangelho produz transformação.
Então uma igreja que é relevante para o seu tempo, como a igreja da Tessalônica, é uma igreja aonde se manifesta o poder de Deus, aonde se manifesta a unção do Espírito Santo, aonde se manifesta o mover do Senhor. Uma igreja relevante para o seu tempo é uma igreja onde as pessoas são curadas milagrosamente. Uma igreja relevante para o seu tempo é uma igreja onde você vê os milagres acontecendo. Uma igreja relevante para o seu tempo é uma igreja onde você vê as pessoas serem transformadas, casamentos destruídos sendo restaurados, a vida dos seus filhos sendo restauradas, a salvação acontecendo na sua família, até mesmo naquela pessoa que ninguém dizia não vai ser salvo, e o evangelho vem, e o evangelho transforma, e o evangelho salva, e o evangelho muda, e a glória de Deus vem sobre você. Uma igreja relevante para o seu tempo é uma igreja marcada pelo poder de Deus. Queridos, deixa eu dizer algo para você, presta atenção. Nós não podemos nos contentar com nada menos do que isso. Nós não podemos nos contentar com um evangelho apenas teórico. Nós não podemos nos contentar com o evangelho apenas como se fosse uma filosofia. Mas nós queremos uma igreja relevante, nós queremos que as pessoas passem aqui na frente, seja de carro, seja de ônibus, seja de bicicleta, seja a pé, mas que as pessoas passem por essa aqui e falem: ei, aqui tem uma igreja aonde o poder de Deus é manifestado na vida daqueles crentes. E olha só, deixa eu te dizer algo, esse poder não acaba quando você sai por aquela porta, mas esse poder acompanha a tua vida lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá onde você está. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ei, esse homem, essa mulher são marcados pelo poder de Deus. E você não vai entender, e a pessoa vai dizer: ora por mim, coloca a mão em mim, ora pela minha vida. E o cara está endemoniado na esquina lá, corre na casa daquele irmão da igreja raba, porque aquele irmão, ele é cheio do poder de Deus, ele é cheio da unção de Deus. E a pessoa está enferma lá, vão chamar você para orar. A marca de uma igreja relevante é a marca de uma igreja aonde é manifestado o poder de Deus, a glória de Deus, a unção do Senhor. Querido, o poder de Deus não é pirotecnia para você se mostrar, mas o poder de Deus é empoderamento que vem sobre a sua vida, é uma marca daqueles que receberam o Espírito Santo, é empoderar você, a ferramenta para que você vá transformar e mudar o mundo ao seu redor. É para isso que é derramado aquela unção poderosa em Atos dos Apóstolos capítulo 2, até aquele momento os discípulos são homens que agindo no natural, pastor, mas a partir dali, são homens que ultrapassam a barreira do natural, e homens que passam a viver no sobrenatural, o sobrenatural de Deus, a glória de Deus estava sobre a vida daqueles homens, e aqueles homens marcaram a história, aqueles homens fizeram a diferença, aqueles homens foram relevantes para o seu tempo. Você é chamado para ser relevante para o seu tempo, você não é chamado para se perder no meio da multidão, mas você é chamado para ser relevante para o seu tempo. Uma igreja relevante é uma igreja marcada pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 16, verso 1, que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Querido, pessoas serão transformadas pelo evangelho que vai sair da sua boca. Pessoas viciadas em álcool, com a vida perdida, com a vida destruída, vão ouvir você falar de Jesus, e a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada. Pessoas viciadas, no crack, ninguém sai do crack, pastor, falam isso, mas eu vou dizer que nem o crack consegue ser maior do que Deus. Casamento hoje em dia não serve para nada, os casamentos estão, como é que eles falam? Casamento é uma instituição falida, só se for o deles, porque o teu não é, porque o teu está debaixo da unção poderosa do Senhor, o teu está debaixo da palavra de Deus, e o teu está debaixo do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e Deus é aquele que transforma tudo. Essa enfermidade não tem cura,
não sei o que, tem cura sim, porque a palavra do Senhor diz: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos e falarão novas línguas. E eu creio nisso, eu acredito nisso. A igreja relevante, a igreja de Tessalônica, ela era marcada, o apóstolo Paulo diz: olha, eu não preguei o evangelho aí em teoria, mas eu preguei o evangelho que foi pregado aí foi o evangelho de poder. E a terceira característica, para acabar, a terceira característica está lá no verso 9, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Uma terceira característica de uma igreja de boa fama, de uma igreja relevante para o seu tempo, é a característica que essa igreja dá testemunho a respeito da sua transformação. Paulo está dizendo: olha, todo mundo aí na região, todo mundo sabe que vocês mudaram de vida. Todo mundo na região sabe que vocês se converteram dos ídolos, e agora vocês largaram toda essa porcaria, e agora vocês servem a Jesus. Todo mundo sabe que a sua vida mudou. Querido, quando nós recebemos a Jesus, quando há uma transformação na nossa vida, a gente não precisa vestir uma camiseta: eu sou crente, eu sou de Jesus. Porque tem gente que veste uma camiseta: eu sou de Jesus, mas o testemunho dele é de qualquer coisa menos de Jesus. Mas quando há uma transformação realmente genuína na sua vida, quando o Espírito Santo muda você, quando há um processo de conversão, quando há um trabalho de Deus na sua vida, você não precisa nem dizer que você é crente. O cara do trabalho chega para você: olha, eu estou sentindo algo diferente na sua vida. O que é que você tem? O que é que você tem? Você é diferente. E as pessoas vão dizer: olha, fulano lá, rapaz, o fulano é diferente. O fulano é diferente. Porque vai correr por todos os lugares, vai correr a fama, vai correr aí a notícia que Deus mudou a sua vida, que Deus mudou a sua história, e que agora você largou aquilo tudo que não prestava, que agora você deixou tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que não era da vontade de Deus, e que agora você serve a Deus. Que coisa maravilhosa é isso, querido. Quando as pessoas olham para você e falam: ei, vocês lembram do fulano, teu colega lá do trabalho antigamente, né? Você lembra do fulano? Rapaz, o cara é crente agora, e o cara só fala de Jesus, e tudo para ele é Jesus, e tudo para ele é Jesus. Alguns acham que você ficou doido. Aí você diz: eu fiquei doido mesmo, mas eu estou doido por Jesus, eu estou louco por Jesus. Esse evangelho entrou na minha vida, e esse evangelho me transformou, esse evangelho mudou a minha história, por isso eu sou louco por Jesus mesmo. Você não vai precisar carregar placa nenhuma dizendo que você é crente. O apóstolo Paulo fala: olha, a fama de vocês, igreja da Tessalônica, já correu o mundo, de como vocês deixaram as velhas práticas, como vocês deixaram a velha vida, como vocês deixaram aquilo tudo que era velho, e como agora vocês são nova criatura. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite, querido, presta atenção. Nós estamos terminando, mas presta atenção no que eu vou te dizer. Não tem como nós sermos igreja do Senhor. Presta atenção que é muito importante você entender isso. Não tem como a gente ser igreja do Senhor, não tem como a gente ser discípulo de Jesus, se as nossas práticas ainda são as práticas antigas, se a gente ainda se confunde com a vida do mundo, se aquilo que a gente pratica, as pessoas não veem diferença nenhuma na nossa vida, se aquilo que a gente fala é igual ao que fala o mundo, se aquilo que a gente faz é igual ao que faz o mundo, se aquilo que a gente tem da mesma forma que o mundo tem, se os nossos valores ainda são valores do mundo, não tem como ser crente assim, não tem como ser discípulo de Jesus, não tem como ser igreja de Jesus. Sabe por quê? Quando nós somos igreja de Jesus, há um operar do Espírito Santo na nossa vida, querido. E a conversão é um processo de mudança. A palavra conversão significa mudar, significa virar o rumo, significa ter uma nova direção. As pessoas vão falar de você. E se a sua vida ainda se confunde com a vida das pessoas de um modo geral, se o seu padrão ainda se confunde, você precisa reavaliar a sua condição de crente.
E você precisa tomar uma decisão hoje, não é amanhã, é hoje. Hoje você precisa tomar uma decisão e dizer: olha, eu vou largar essas coisas. Vou largar essas coisas. Porque a coisa mais maravilhosa é quando as pessoas olham para a tua vida e falam: essa pessoa é diferente. Esses dias eu tenho um grupo de amigos, que a gente tem um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp, alguns são bons, alguns não são, mas esse grupo é um grupo legal. São amigos do meu primeiro emprego, né? E a gente tem lá, sei lá, umas 8, 10 pessoas. E esses dias alguém mandou alguma coisa imprópria no grupo, mas todo mundo escreveu lá: ei, você não prestou atenção que tem um pastor no grupo, que você deve respeitar o pastor? Nem precisei falar que eu era pastor, nem precisei dizer que aquilo era impróprio, mas todo mundo falou: não passe essas coisas. Querido, as pessoas vão testificar de você. As pessoas precisam testificar de você. Dizer: olha, há mudança na vida daquela pessoa. O Evangelho operou mudança na vida daquela pessoa. A forma como você faz os seus negócios é diferente. A forma como você age no teu trabalho é diferente. A forma como você trata as pessoas é diferente. Porque agora você é discípulo de Jesus. Você reflete Jesus na vida das pessoas. Fique de pé. E eu quero te fazer um desafio nessa noite. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que muda a vida, que muda histórias, que transforma a vida, que transforma histórias. Há uma unção poderosa sobre a sua vida, querido. Há uma unção poderosa sobre você. Há um derramar do Espírito Santo sobre você, para empoderar você, para que você dê fruto, para que você trabalhe. Você nunca mais vai dizer: eu estou cansado, pastor Jefferson, eu não quero mais o GC. Ainda bem que ninguém nunca falou isso para o pastor Jefferson, né? Você nunca mais vai dizer isso. Eu estou cansado, eu não quero mais saber de igreja. Você vai dizer: pastor, eu quero servir o Senhor. O Senhor me alistou no exército. O Senhor não me alistou num grupo de férias, numa colônia de férias. O Senhor me alistou no exército. Eu quero esse poder sobre a minha vida. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero esse derramar sobre a minha vida, porque eu quero fazer diferença. Eu quero que as pessoas olhem para mim. Eu quero que aonde eu chegue, as pessoas falem: aqui tem um homem, aqui tem uma mulher cheia do poder de Deus. Porque essa é a característica de uma igreja de boa fama. A tua fama vai correr. As pessoas vão dizer: ei, ali está um homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Ali está uma mulher cheia de Deus, cheia do poder de Deus. E eu quero te fazer um desafio nessa noite. Olha, se isso não tem acontecido na tua vida, se você pensou em parar, talvez você parou: não quero saber desse negócio de igreja, eu vou cuidar de mim. Eu quero te dizer que o Senhor não te chamou para cuidar de você. Sabe por que o Senhor não te chamou para cuidar de você? Porque o Senhor é quem cuida de você. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida de você. Ele cuida da sua vida. O Senhor cuida de você. A pior coisa que você pode fazer, irmão, é você tirar o lugar de Deus e cuidar de você. É você dizer: não, vai cuidar de mim. O Senhor não te chamou para cuidar de você, mas o Senhor te chamou para dizer: vem aqui, Senhor, me envia para onde o Senhor quiser, me manda para onde o Senhor quiser. Ainda que tenha lutas, ainda que tenha dificuldades, ainda que tenha problema, ainda que tenha aperto, ainda que tenha contrariedade, ainda que eu não seja reconhecido, ainda que ninguém lembre do meu nome, ainda que ninguém fale o meu nome, o Senhor tem o meu nome escrito no livro da vida. E eu vou te servir, Senhor. Eu vou te servir. Eu quero te fazer um desafio. Se você quer isso para a sua vida, se você quer ser essa pessoa, se você quer ser essa igreja relevante, se você quer ser esse que tem uma fé que trabalha, que tem um amor que pensa nos outros, que tem uma esperança focada em Jesus, na glória do Senhor. Olha, a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é lá. Qualquer coisa que você fizer, você não faz esperando um reconhecimento aqui ou recompensa aqui, mas é lá em cima, na glória do Senhor. Se você é essa pessoa,
que quer que esse poder de Deus opere sobrenaturalmente sobre você, que você quer que esse derramar, esse empoderamento de Deus venha sobre a sua vida. Eu quero te fazer um desafio. Vem aqui à frente, dobra o seu joelho e diga: Senhor, eu aceito, eu quero, Senhor, eu sinto esse chamado para mim. Eu serei um crente relevante, eu serei um cristão relevante, eu serei alguém que ouvirá o chamado do Senhor e vou fazer a diferença na vida das pessoas do meu tempo. Feche os seus olhos, mantenha os seus olhos fechados. O Senhor está movendo o seu coração, o Senhor está tocando no seu coração. Às vezes você pensou em parar, às vezes você parou em desistir. Você pensou que, eu não quero mais, é muito difícil. Não é difícil. É difícil quando a gente caminha sozinho, mas nós não caminhamos sozinhos. Nós andamos movidos pelo poder do Senhor. Nós andamos movidos pelo Espírito Santo. Nós andamos movidos pela unção poderosa do Senhor. Eu não vou gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, não gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Nós queremos orar por você. O Senhor está falando com você ainda onde você está. É com você mesmo. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, querido. Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou para você parar no meio do caminho. Ai não, Senhor, eu não quero mais. Ah não, Senhor, eu quero cuidar da minha vida. Não, Deus te chamou para servir ao Senhor. É com você que o Senhor está falando. É com você.